atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 36 de 2025 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, as participações de nossos amigos Valmir de Lima, Maria Amélia e Adilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos oportuno capítulo intitulado Pensa em Deus, de autoria espiritual de Emmanuel, encontrado no livro Urgência. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, estamos na sua terceira parte, ou livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 6º, Lei de Destruição. Apresentaremos nossas considerações diante das perguntas de número 739 a 741, encontradas no item 2, Flagelos Destruidores, e a pergunta número 742, do mesmo capítulo 6º, mas no item 3º, sobre guerras. No nosso quadro Momento Evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 14, que tem como título Em Ti Mesmo. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo que trata sobre pais e filhos, no item Adoção, Educação do Filho Adotado. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial de hoje tem por título Pensa em Deus. Muitas são as calamidades que assolam ainda o mundo. Entretanto, pensa em Deus quando o pessimismo te fale em destruição.
O Criador deixa ao homem a liberdade de pensar, com a obrigação de colher os frutos das sementes que haja plantado em suas escolhas. E por isso mesmo, ante as provações coletivas que o homem venha a suscitar, a própria divina providência o auxilia a atenuá-las ou suprimi-las pouco a pouco. Na vida individual, porém, a presença divina é mais perceptível ao coração acordado na fé. Saibamos recordar. É provável que problemas de intrincada complexidade em vários passos da existência te hajam repontado da estrada, subtraindo-te a segurança. Mas Deus, sem que o soubesses, te induziu a soluções inesperadas, restituindo-te a paz de espírito. Enfermidades estranhas combaliram-te as forças. Entretanto, justamente quando te supunhas à frente da morte, Deus inspirou providências que te reequilibraram as energias, sem que te desses conta de semelhante favor. Enganos lamentáveis, em certas ocasiões, talvez te houvessem marginalizado o entendimento, compelindo-te a desajustes começantes, mas Deus, em silêncio, usando meios que desconheces, te trouxe novamente a razão e a serenidade. Afeições queridas, possivelmente, largaram-te o caminho, quando mais necessitavas de apoio e colaboração nas tarefas em que te compromissaste, mas Deus, sem alarde, te curou as feridas da alma e te ofertou companhias outras mais nobres e mais úteis que te ampararam no dever a cumprir. Em todas as crises da experiência humana, nunca deixes de amar e compreender, desculpar e servir. Em qualquer circunstância, pense em Deus. Mesmo que hajas caído no mais profundo abismo, crê no bem e espera por Deus, porque Deus te levantará. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos ao nosso quadro sobre livros da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6º, Lei de Destruição, item 2, Flagelos Destruidores. Hoje vamos a partir da questão 739, onde Kardec pergunta o seguinte: esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Maria Amélia. E os espíritos responderam para Kardec: sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. E é muito importante a gente refletir sobre isso, porque temos passado recentemente por flagelos destruidores, principalmente os que são ligados à natureza, que a gente mesmo é que provoca esses flagelos. Por exemplo, esses flagelos que aconteceram no Rio Grande do Sul, nós vimos que a comunidade se mobilizou e já está totalmente reerguida, as cidades que se destruíram, as escolas, os hospitais.
Então, o que a gente pode entender? Que tudo está no controle de Deus, como a nossa própria mensagem, né, do editorial nos disse. Então, o que nós temos que fazer? Os flagelos acontecem e eles têm sim uma utilidade do ponto de vista físico. Reconstrói os prédios, reconstrói hospitais, reconstrói pontes, constrói novas moradias para as pessoas em locais onde elas fiquem mais seguras. E tudo que acontece é para o nosso progresso. Quando acontece um problema, a comunidade se une, então isso gera empatia, isso gera caridade, isso gera esforço conjunto. Então, realmente, por pior que sejam as ocorrências, elas vão sim modificar toda uma região. Se a gente pensar, por exemplo, num vulcão que de repente entra em erupção, aquelas terras ao redor do vulcão ficam fertilizadas. Um rio que transborda. Enfim, são várias coisas que nós podemos citar e que sempre vão ter, sim, do ponto de vista físico, alguma reação. Sem contar o ponto de vista moral, espiritual, que a gente vai falar disso depois. André. Muito bem. Vamos agora à questão 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com necessidades mais duras? E assim responde os espíritos da codificação. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Tivemos aí na questão anterior, onde a Maria Amélia fez observações, principalmente quando há uma comoção social, né, onde muitas pessoas buscam auxiliar aqueles que sofreram, né, por ocasião desses flagelos destruidores. Aqui se colocou os flagelos destruidores pelo aspecto da natureza, sem deixar de levar em conta também aqueles criados pelo próprio homem, né? As guerras. E também devemos lembrar da epidemia, né? Que foi também um flagelo destruidor. Então, nós temos aí várias questões que ainda, de certa forma, nos desconforta, dada a nossa natureza física, dada a fragilidade, né, da nossa estrutura biológica, da fragilidade dos meios, dos recursos que ainda utilizamos, daquilo que consideramos como zona de conforto. Nosso lar, né, nossa casa, nossos bens imóveis, etc. Mas, obviamente, isso faz com que a gente observe a perenidade de tudo que nos rodeia, e isso faz com que a gente, com o tempo, vá percebendo a necessidade de focar naquilo que realmente é eterno, é imutável, que é a nossa natureza espiritual. Então, às vezes, por não sabermos focar da maneira correta, com o equilíbrio que se deve observar as coisas, nós damos tanto valor às coisas materiais que quando acontecem esses flagelos destruidores, que nos tiram da zona de conforto, que destrói aquilo onde nós colocávamos, de certa forma, o nosso tesouro, então nós sentimos muito fragilizados. Mas, conforme vamos desenvolvendo a nossa condição moral, espiritual, e projetamos o nosso entendimento para a nossa verdadeira natureza, esses abalos não serão tão sentidos por nós. Eles serão, obviamente, desagradáveis? Sim, mas eles não serão de ordem a nós crermos que aquilo é algo muito terrível para a nossa natureza.
porque precisamos justamente compreender que dentro da estrutura material, biológica e tudo que comporta a realidade humana, seja em qualquer aspecto que venhamos observar, tudo isso é transitório, né? Tem um objetivo de nos educar, de nos elevar, são meios, são recursos que nós devemos utilizar para o nosso enriquecimento espiritual. Conforme nós dermos muito valor a essas coisas perenes, é lógico que o impacto que sofreremos será à altura do valor que damos para essas coisas. Por exemplo, nas questões das mortes, né, coletivas, que é um dos flagelos destruidores, a morte de entes queridos e etc. Para aquele que divisa somente a realidade do berço ao túmulo, isso é algo extremamente terrível. Mas, uma vez que conseguimos ultrapassar os limites estreitos dessa compreensão, nós entenderemos que em breves tempos estaremos todos unidos, todos juntos, né, nos felicitando e compreendendo que faz parte ainda, né, das necessidades que o Pai, das leis que o Pai determinou. Então, assim sendo, a resignação, a paciência, o exercício da inteligência, tudo isso, né, vai sendo somado e fazendo com que a gente cresça e saia desse modo tacanho, pequeno, visualizar de entender a vida. Muito bem, Valmir. Vamos agora, no nosso programa, uma breve pausa. Vamos fazer um intervalinho para as inserções da Web Rádio Verdade e Luz e voltamos em seguida. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa. Estamos no quadro de estudo das obras doutrinárias da doutrina espírita e estamos estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo 6. Vamos encerrar agora o item 2, flagelos destruidores, com a questão de número 741. Kardec pergunta aos espíritos: é dado ao homem conjurar os flagelos que os afligem? Maria Amélia. Os espíritos responderam assim: sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas, entre os males que afligem a humanidade, há os que não são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem.
E o Kardec comenta a esse respeito o seguinte: entre os flagelos destruidores naturais, independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar esses desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência? E quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Gente, como essa pergunta é atual. É impressionante quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, que você fala assim, meu Deus, isso foi escrito quando? Ontem? Porque olha o que ele fala, se a gente pode prevenir os flagelos que nos afligem. E ele responde que alguns, sim, principalmente quando são da nossa própria imprevidência. E aí vou aproveitar a dica aí do Valmir, que lembrou da pandemia. Quantos males poderiam ter sido evitados se a humanidade, todos os países, houvessem rapidamente conseguido uma vacina, se as pessoas respeitassem o isolamento, vários itens, né? Que a gente pode citar, que são nosso papel individual. E ainda ele fala, mas esses flagelos, eles foram aos poucos sendo controlados pelo homem com o uso da inteligência. Então, por exemplo, peste, como a gente conhece lá nos séculos anteriores, que era uma doença incontrolável, fome, inundações, intempéries. A fome, infelizmente, é uma coisa que ainda existe em muitos lugares, né? Não só pela desigualdade social, como pelas guerras. Inundações também às vezes acontecem. Por quê? Porque nós, seres humanos, ainda não estamos usando a nossa inteligência para colocar, fazer as mudanças que são necessárias fisicamente. Mas existe já uma porção de coisa que foi criada para melhorar todos esses problemas que antes eram até maiores do que hoje. Só que o que ele mais preocupa, e isso é a parte que o Valmir também já comentou, que é da parte moral. Quando é que nós vamos realmente conseguir evitar os flagelos? E aí ele conclui, né, dizendo, quando, ao invés de nos preocuparmos só individualmente, passemos a nos preocupar com o coletivo, com todos, promovendo a caridade entre todos os homens, entre todos os povos. Então, por exemplo, quando a gente assiste essa terrível calamidade que acontece nesses países da África, a gente vê aquelas pessoas morrendo de fome, fruto da desigualdade social. Na guerra, estamos vendo agora gente sendo punido com a fome. Isso é fruto do quê? Do orgulho, da vaidade, da cobiça, da ganância. Então, conseguiremos sim prevenir flagelos, evitar flagelos, quando deixarmos de ser individualistas, passarmos a pensar no todo. E aí fala, ó, haverá recursos para tudo. O próprio Livro dos Espíritos fala, né, na Gênesis também, a terra é capaz de nos servir de tudo. Nós é que não estamos sabendo usar. André. Obrigado, Maria Amélia. Vamos na sequência, então. Agora, no item 3 deste mesmo capítulo 6 de Lei de Destruição, encerramos então o item 2, flagelos destruidores, e vamos dar início ao item 3, que tem por título Guerras. E vamos à questão 742,
onde Kardec pergunta à espiritualidade: qual a causa que leva o homem à guerra? Valmir. Responde os espíritos da codificação: predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Os questionamentos anteriores, as observações, os questionamentos que foram observados aqui por Kardec, falam muito dos flagelos naturais que são independentes do homem, né? Colocou na linha aqui a peste, a fome, as inundações, as intempéries, etc. O flagelo da guerra também é um flagelo destruidor. Só que, diferente dos anteriores, este flagelo ele tem como causa a predominância da natureza animal sobre a espiritual. Então, o homem, dentro da sua condição ainda muito inferior, para satisfazer as suas paixões, né, ele degladia, ele avança sobre o território, sobre os direitos do outro, buscando dominar, buscando extrair recursos que às vezes escasseia, ou simplesmente para acumular no seu território, para atender somente os seus interesses mesquinhos ou interesses dos seus, né, do seu povo ou da sua própria do seu próprio clã. Então, é lógico que conforme o homem vai avançando, ele vai tendo horror do sangue do seu semelhante, né? E chegará um dia que teremos, de fato, horror do sangue do nosso semelhante. Então, nesse dia, a guerra desaparecerá, né? Os homicídios desaparecerão, porque, obviamente, nós teremos realmente horror de causar um dano ao nosso semelhante. Mas ainda, por efeito da ignorância, das paixões vis, né? Do interesse ainda de satisfação desta condição ainda inferior, a gente vê o homem ainda criando situações calamitosas para os seus semelhantes. Não faz muito tempo, né? Tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde se dizimou milhões de pessoas, e muitas foram dizimadas simplesmente por questões raciais, né? Questões étnicas, que infelizmente, na atualidade, muitos ainda acreditam que está normal, né? Agora, existe uma parcela expressiva da humanidade atual que acredita que é um absurdo, né? Por questões éticas, entenderem pureza de raça e etc., de etnia, né? Combater o outro semelhante. Então, ainda um traço desumano, é um traço de natureza, como diz aqui, muito animalizada, né? Onde as paixões estão assim exageradas, né? Como na questão observada no Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 8, lição 10, o Espírito Lázaro faz a seguinte observação, que no princípio o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e depurado tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Então, nessa fase corrompida, onde ele busca sensações, é onde ele é alguém que é belicoso, perigoso, ele é, como vamos dizendo assim, egoísta, orgulhoso, e isso, obviamente, resulta muitas vezes em desastres graves para a humanidade.
Então, somente o tempo, né, poderá fazer com que o homem altere esse comportamento e se humanize, se espiritualize, né, faça uma relação mais estreita com a lei divina, a lei natural, com o Criador. Deixa eu só completar um negocinho. Tem um comentário do Emmanuel sobre essa questão, que ele diz assim, que a guerra só desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da Terra se amem como irmãos. Então, é bem isso aí que o Valmir falou, né? Só a gente se evangelizando para acabar com a guerra, né? E diríamos mais, né, Maria Amélia, André e amigo ouvinte, não é o evangelho interpretado segundo os nossos interesses. Não. É o evangelho real, né, onde de fato estaremos incorporando o evangelho do Cristo, que sabemos que é a expressão da lei divina, né, trazida para nós através de Jesus. Então, não é o evangelho ajustado segundo os nossos interesses, né? Porque, infelizmente, o homem, pela sua corrupção, ele quer fazer com que as coisas sejam interpretadas e entendidas segundo suas vistas, né? Então, com certeza, no futuro, o evangelho, de fato, vai calar fundo nas nossas almas, né? E aí a guerra desaparece. Se Deus Obrigado, quiser. Mariana. Muito bem, encerramos o quadro de estudo das obras doutrinárias e vamos para o nosso próximo quadro. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora para o nosso momento evangélico, onde vamos fazer a leitura e tecer alguns comentários sobre o capítulo 14 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, e tem por título Em Ti Mesmo. Emmanuel vai discorrer sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, onde Paulo escreveu assim: Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prossegue nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não pode excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus põe tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes.
Por que te manterás indeciso? Se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo, faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, está aí mais um capítulo do livro que nós vamos pedir dentro dessa estrutura da confiança em ti mesmo, das aptidões, das conquistas que já realizamos e que somos capazes de seguir em frente, que o Valmir faça seus comentários a respeito dessa página. Valmir. Maria Amélia, André, amigo ouvinte, quando Jesus assevera, né? Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Está ali depositando em nós a condição, né, de que somos seres criados por Deus, com potencialidades que nós ainda desconhecemos, e nós ainda desacreditamos que temos essa potencialidade. Então, aqui, obviamente, Paulo, no registro que é feito em Romanos, ele observa: tens fé? Tenhas em ti mesmo diante de Deus? Então, essa relação do ser criado com o Criador, quando ele, obviamente, observa a sua humildade, a sua pequenez, onde ele não faz essa fé arrogante, essa fé que é contrária a essa relação com a potência divina, ele acaba se sentindo enfraquecido pela própria sua condição, né, de arrogância. Mas quando ele faz esse encontro com o Pai, com o Criador, com a potência divina, compreendendo justamente esta potencialidade que ele tem latente, da condição de ser um Deus em miniatura, Deus com potencialidades de também cocriar em plano menor que seja, então ele, obviamente, busca realizar dentro da sua pequenez, dentro da sua estrutura, e deposita no Criador o resultado dos seus esforços, né? Esperando em Deus a sua fé realizada em trabalho, né, possa de fato acontecer, né? Que seria a fé proativa, a fé operosa, né? Não aquela fé desprovida de ação, pois a fé sem obra ela é nula. Então, outra coisa interessante que eu observei aqui, muitas pessoas, justamente por não reconhecerem a sua potencialidade, a sua capacidade, ele delega muito ao outrem, né, esperando de promessas humanas realizações que ele mesmo poderia realizar. E muitas vezes se decepciona, né? Outras vezes, até mesmo no meio religioso, ele buscando esta relação com o religare com Deus, que religião na essência deveria ser isso, ele delega para o bispo, o papa, o pastor, o doutrinador, ou sei lá, aquele que ele localiza como sendo alguém que ele deva confiar essa esperança dele, e aí essa promessa humana não se realiza, ele se fragmenta, né? E aí que é um erro também, né? Quando a gente não compreende que nós precisamos nos fortalecer na busca, né, de fato com o Criador, com Deus, com os espíritos superiores, com Jesus, onde a sua fé se consubstancia. Então, busquemos, né, essa relação com o Criador de maneira humilde, em nossas preces, né, no momento das nossas indecisões, pois que Deus nos dará esse fortalecimento, né? Não, obviamente, esperando que as coisas realize de maneira também desprovida de bom senso, de razão, porque às vezes até os nossos petitórios, eles vão com uma linguagem assim, olha, que seja feita a minha vontade, não a do Pai, não a do Criador. Então, se a gente não souber, né, esperar em Deus as coisas como elas devem ser, porque muitas vezes não compreendemos os meios, os recursos que Deus nos oferece, né? E aí, ingratos que somos, ignorantes que somos, podemos até descrer de Deus, como muitas pessoas dizem,
Se Deus existisse, de fato, isso não aconteceria. As guerras, os flagelos, e assim sucessivamente. As doenças, onde já se viu, levou um ente querido meu e tal, justamente por ignorar. Então tenhamos fé, mas uma fé racional, lógica, né? Pois que uma fé desprovida de razão é uma fé, de certa forma, fragmentária, perecível, de fácil mudança quando a gente não se assenta as coisas dentro de bases sólidas, né? Consideradas racionais. Obrigado, Valmir. Encerramos esse quadro. Vamos ao nosso próximo quadro do programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora iniciamos o último quadro do nosso programa, Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo Pais e Filhos e o item de hoje, Adoção, Educação do Filho Adotado. A pergunta feita a Divaldo. Muitos pais adotivos pensam que, como a criança já foi abandonada, eles não podem criar trauma nenhum. Então, a criança passa a fazer o que quer. Como os pais adotivos devem conduzir a educação da criança? Quando nós amamos com piedade, não é amor. É um sentimento conflituoso, que surge da necessidade de anular a culpa. Nós, espíritas, sabemos que questões dessa natureza têm muito a ver com os processos passados das reencarnações, cabendo-nos hoje corrigir o que ficou em erro desde ontem. Se a criança sofreu um trauma com o abandono, a que foi relegada, podemos anulá-lo através de nosso cálido amor, e será dessa forma, com segurança e discernimento, que iremos educá-la, para que não venha a ficar no desamparo no futuro. Se o ser adotado vem com problemas, com marcas de síndromes graves da agressividade ou outras, teremos que amar com disciplina, para que, através dos reflexos condicionados, já que não dispõe do correto discernimento nem da razão, saiba o que deve e o que não deve fazer. Quando permitimos que nosso filho abandone as regras do bom tom, dos deveres sociais e morais, estamos sendo coniventes com sua deficiência. A função do educador é encaminhar, orientar o educando com carinho e com energia. Temos o dever, mesmo com os filhos adotivos e principalmente com eles, mesmo que tenham algum conflito, de demonstrar que esse conflito não justifica a falta de limites e de educação. Então, temos aí uma questão direcionada a como educar, como direcionar a educação da criança. O que você poderia nos dizer sobre isso, Maria Amélia? Bom, para começo, que a gente deve agir assim, não só com o adotado, mas com os nossos filhos de uma maneira geral. Mas o que me chama bem a atenção é amar com disciplina.
e não com piedade. Porque é muito comum realmente vermos essas situações. Ai, coitadinho, foi abandonado, sofreu tanto, sofreu fome, apanhou, agora eu preciso dar tudo para ele. E aí é onde nós vamos ver os desajustes. As crianças que crescem mal educadas, não respeitam nem pais, nem ninguém. Então, o que é importante, e o Divaldo fala aqui, né? É que a gente saiba conduzir essas crianças dentro dos princípios de morais, das regras de conduta, para que eles possam ter limites. De uma maneira geral, hoje o que está faltando para as crianças é limite. E quando, nesses casos, né, eu mesma tenho amigos que têm filhos adotivos, alguns com problemas graves, inclusive de drogas, porque durante a primeira infância acharam que tinha que dar tudo para essa criança. Não puseram limites. Ai, vai mal na escola? Ai, coitada, porque apanhou, porque faltou alimento, porque tem a cabecinha fraca. Então, nós não estamos cumprindo a nossa tarefa enquanto educadores de almas que chegam para nós, para que nós possamos realmente ajudá-los a crescer. Então, independente de serem filhos gerados ou adotados, o papel dos pais vai ser sempre educar, amar com disciplina, ensinando respeito. Eu acho que é isso. Muito bem. Obrigado, Maria Amélia, pelas suas considerações. Verdade e Luz. Vamos então, amigos que nos ouvem e nos assistem, chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz, e vamos agradecer a sua participação e também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convido agora a Maria Amélia para fazer as suas considerações finais. Bom, novamente é momento de agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, trabalhando, estudando as lições da doutrina espírita, para que realmente possamos sempre sermos melhor do que ontem. Obrigada, André, Valmir, ao Gilberto na técnica, aos nossos amigos que nos ouvem, que nos veem, que possamos estar juntos novamente numa próxima oportunidade. Valmir, suas considerações finais, por favor. Também agradeço a companhia do companheiro André Reis, da companheira Maria Amélia, do nosso Gilberto Silva na parte técnica, ao amigo ouvinte, ao amigo telespectador e a Jesus, o Divino Mestre e amigo de todas as horas, pela oportunidade bendita de podermos estudarmos juntos, refletir em torno do seu Evangelho redivivo na codificação kardeciana. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam a programação integral da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz, nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz.
Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.